Bem-vindos, amigos, para mais um Núcleo Call, sua 7ª edição. E hoje nós vamos receber aqui um convidado mais do que especial. Fiz até uma anotação aqui para fazer jus aí ao nosso convidado. Formado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo ITA, ele é descrito assim pela sua sócia Sara Delfim e a gente concorda com ela. Zé, admiro sua inteligência, generosidade, bom senso e paciência. Membro do Dream Team dos gestores mais renomados no Brasil, ele nasceu José Aurino da Rocha Neto, mas no mercado financeiro ele virou o Zé Rocha, a quem temos hoje o privilégio de receber aqui, o Zé Rocha da Dália Capital. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Pô, legal, obrigado pelo convite, Marcelo. Pô, um privilégio enorme poder estar aqui falando com vocês. Pô, muito bom, obrigado. O privilégio é totalmente nosso. Deixa eu colocar aqui a nossa primeira pergunta aqui para o nosso bate-papo. Bom, a Dália, apesar de relativamente jovem, né, a Dália hoje ela já é considerada uma das melhores casas de gestão do país. E o que caracteriza vocês é que vocês têm sempre teses de investimento muito próprias, muito peculiares, né? A gente falava aqui antes da gravação que para nós que ajudamos o público a fazer suas alocações, vocês são uma ferramenta preciosa, porque de fato nos ajudam a diversificar os riscos da carteira por essa característica de pensar fora da caixa. Eu queria que antes da gente avançar um pouquinho, falando da tese de investimento de vocês, falando também um pouco de previdência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura da Dália, né? A equipe, como é que é o processo de tomada de decisão, os principais fundos, a área de atuação, que se apresentasse um pouco a Dália para a gente. Ah, legal. Um fundo de investimento ele é um business de pessoas. O que mais importa são as pessoas. Então, no time de gestão, somos hoje 8 pessoas no total, todo mundo com um nível de experiência muito grande. Na média, todo mundo tem mais de 20 anos de estrada já, olhando os mais diversos setores da Bolsa aqui no Brasil, em América Latina, e olhando outras coisas pelo mundo, como commodities e macro global, né? Boa parte do time trabalhou junto durante muito tempo, isso ajuda para burro, no Bank of America Merrill Lynch. Então, e fora da gestão, a gente tem mais um grupo de 7 pessoas, entre elas o Paulo, que eles tomam conta da casinha. Tudo que não tem a ver com a gestão do fundo, eles que resolvem para o resto do time poder ficar focado única e exclusivamente em fazer as melhores decisões de investimento possíveis, né? Eles correm e marcam que é para vocês fazerem gol, é isso? É isso. Sobre o processo de investimento. Quando as pessoas falam de investir em ações, o mais comum de vir à cabeça, o que é? Você tenta encontrar aquela empresa, aquela ação que está destoando de todo o resto, que vai dar um baita tiro, que é encontrar empresas que, por suas próprias características, estejam descoladas do grande ciclo macroeconômico global. Por exemplo, Lojas Renner, durante o período 2014 e 2016, a economia aqui estava indo muito mal, mas mesmo assim uma loja que é uma varejista que vende roupas estava conseguindo ir muito bem. Fazer dessa forma é uma forma correta e razoável e muito comum. O investidor que tem esse approach, que é o mais conhecido do mundo, é o Warren Buffett. Ele faz meio que desse jeito. E é correto, a gente faz isso aqui também. Porém, não é a única forma. Existem outras formas de você abordar esse problema de investimentos, uma delas é você tentar encontrar o ponto do grande ciclo macroeconômico global em que o Brasil e o mundo se encontram, e mercados emergentes, e o Brasil é um mercado emergente, acaba sendo muito afetado por isso, e investir olhando por essa perspectiva. Os 2 investidores mais famosos do mundo que fazem desse jeito são o George Soros e o Stanley Druckenmiller. O que a gente tenta fazer aqui na Dália, guardadas as devidas proporções, obviamente, é um encontro entre essa forma que o Warren Buffett faz com a forma que o Soros e Druckenmiller fazem. O macro global anda em paralelo com o micro assimétrico. Então, nesse bate-bola aqui, nos nossos debates diários, acabam saindo as decisões de investimento. Sobre os fundos.
vocês não têm caixinhas específicas, né? É um trabalho todo tomado em conjunto, sempre numa perspectiva macro, né? Isso é uma coisa muito legal. Quando você tem um time que nem a gente tem aqui na Dália, que todo mundo se conhece, todo mundo tem níveis de experiência que são parecidos, porém em campos diferentes, você consegue fazer um debate que é muito mais horizontal. Não tem a figura de uma caixinha, esse cara faz isso, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Não, aqui a gente toma todas as decisões de forma colegiada. É o mesmo fundo para todo mundo, tomando as melhores decisões possíveis naquele dado momento e visão sobre o que a gente acha que está acontecendo. Funciona para a gente, não tem certo e errado, tá, gente? É o que funciona para a gente aqui, para a forma como a gente toca. Até como você mesmo disse, né, é um negócio de pessoas, né? Então, se as pessoas variam nas suas composições, nas suas peculiaridades, nas suas características, o ideal sempre é você buscar uma estrutura de decisão que contemple aí as qualidades de cada pessoa do grupo e de como elas funcionam trabalhando junto, né? Perfeito. Exatamente isso, Marcelo. Eu acho que o mérito de um bom técnico, se a gente fosse comparar com um time de futebol, é fazer aquele elenco com aquelas características jogar da melhor maneira possível. Você ia falar para mim, complementando essa resposta, sobre a questão dos fundos da casa, né? Legal. A gente tem 3 estratégias principais aqui na Dália. A primeira delas, que é a mais conhecida, que foi a primeira, é o Dália Total Return. O que é o Dália Total Return? Ele é um fundo multimercado que opera muito focado em ações, mas que, ao entorno disso, tem uma série de outras operações. Ele tem investimento em renda fixa, a gente tem NTNB, por exemplo. A gente tem investimento em commodities. Hoje a gente está posicionado tanto em ouro quanto em cobre. A gente tem uma posição comprada em moeda forte, que é majoritariamente o dólar americano. A gente tem investimento em bolsas fora do Brasil. Então, quando você tem essa liberdade de você parte de um coração que tem muita ação brasileira, mas que você pode oscilar e transitar entre outras classes de ativos e geografias, outros países, é a forma que a gente acredita que é a melhor para a gente tocar a nossa poupança na física, que no final do dia o dinheiro dos sócios da Dália está investido nos fundos aqui da casa, então da nossa família também. Então a gente faz do jeito que a gente acha que funciona melhor para a nossa poupança na física, e quem acaba gostando, investe junto com a gente. E não é pouca gente, né? O Paulo falava num briefing aqui comigo que hoje você já tem 100 mil cotistas, né? É um número absurdamente significativo. A gente fica muito feliz com esse número, a gente, com a confiança dessas pessoas de depositarem parte das suas poupanças conosco, é motivo de muito orgulho e felicidade aqui para a gente na Dália. A gente gosta bastante. E é para ser mesmo, porque ninguém conquista isso só com simpatia e olhos azuis, né? Tem que ser muito trabalho duro. Rocha, você falou aí questão de uma atuação global, né? De vocês estarem olhando vários mercados, ter uma decisão colegiada. Eu queria aproveitar esse gancho aí para emendar aqui com essa nossa próxima pergunta, né? Bom, sempre nós estamos buscando perspectivas, né? A gente está sempre olhando para frente. Em época de final de ano e dentro de uma pandemia, ou deixando o pior de uma pandemia para trás, muito mais. Não dá para na gente pensar em perspectivas globais sem entender com profundidade, ainda mais agora que os Estados Unidos acabou de encerrar um processo eleitoral, se é que a gente pode dizer que se encerrou, mas não dá para pensar no mundo, né, sem a gente entender mais a fundo o que é os Estados Unidos, né, quais são as peculiaridades desse país, qual é a relevância dele. Então, pensar em perspectivas globais no que diz respeito a investimentos, mercado financeiro, passa inexoravelmente pela questão do papel dos Estados Unidos na economia global. Vocês têm uma tese muito interessante e vai ser um privilégio para todos nós podermos ouvir. Eu queria que você falasse um pouco aí, né, sobre essa tese de investimento de vocês, a Pax Americana. Legal. Sabe um negócio que chamou muito a nossa atenção? Mais uma vez, né? Um dos eventos mais esperados do ano era essa eleição que teve nos Estados Unidos, que acabou agora, ou que a data da votação, pelo menos, foi no dia 3 de novembro.
E as pessoas escreviam tratados enormes sobre se for o Trump é assim, se for o Biden é assim. No final do dia, 3 de novembro, 4 de novembro, estava parecendo que ia dar Trump. A bolsa lá dele subiu para burro. E depois o jogo virou. E acabou agora, pelo menos tudo indica que vai dar Biden. E mesmo assim a bolsa deles lá foi lá e subiu um pouco mais e está nas máximas históricas de novo. Ou seja, no fim do dia, tanto faz. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente acaba lembrando da Pax Americana, que ela acaba... Uma das coisas que a gente estuda bastante aqui na Dália é o que leva um país para frente. Dentro desses estudos aparece uma coisa que chama muita atenção. O que faz dos Estados Unidos a superpotência que ele é hoje? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente tentar responder. Acaba sendo, na nossa opinião, mais importante se quem ganhou a eleição é o político A ou o político B. Quando a gente faz esses estudos, a gente chega a 3 conclusões principais, que acabam sendo surpreendentes. Elas são geografia, tecnologia e demografia. Por que os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo? Porque, para começar, ele tem acesso aos 2 oceanos. Isso permite que ele faça comércio transatlântico com a Europa e transpacífico com a Ásia de uma forma que é muito eficiente. Ao longo da história, os países que centralizavam o comércio em suas épocas acabavam sendo a potência dominante do período. Estados Unidos tem poucos vizinhos, e seus vizinhos são amigáveis. Ele só tem o Canadá ao norte e o México ao sul. Quando você compara com a vizinhança da China, por exemplo, quem são os vizinhos da China? É a Rússia, Japão e Formosa, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia e Paquistão. É uma galera que é mais invocada, né? Então, se você colocar de um jeito simples, você ter poucos vizinhos e seus vizinhos serem amigáveis ajuda pra caramba. Outra coisa que é legal da geografia dos Estados Unidos é a quantidade de rios navegáveis. Estados Unidos sozinho tem mais rios navegáveis que todos os outros países do mundo juntos. Isso permite com que qualquer coisa que eles se propõem a produzir lá, seja produto agrícola, manufaturado, acaba tendo um custo de transporte que é mais barato. É uma vantagem competitiva muito interessante. Outra vantagem da geografia americana é a questão do óleo e do petróleo de xisto. Todo mundo já viu essa revolução que foi nos últimos 7 anos, aproximadamente. Parem para pensar, gente. No ano de 2020, agora, nesse ano, os Estados Unidos se tornou exportador de petróleo. Além de ser independente energeticamente, eles começam a exportar petróleo. Então, além deles terem toda essa potência que todo mundo já conhece, os caras ainda se juntaram à Arábia Saudita, à Rússia, aquela rapaziada ali do Oriente Médio, para jogar petróleo no mundo. Quando um país se torna independente energeticamente, ele melhora um pouco como país, sua bolsa fica um pouco mais forte por causa disso, e a sua moeda, no caso deles o dólar, também tem a tendência de se valorizar por causa disso. Geografia, a gente podia continuar falando aqui sobre as inúmeras vantagens geográficas dos Estados Unidos, mas as principais acabam sendo essas. E o muito legal quando você estuda geografia é que você percebe um negócio, Marcelo, que geografia não dá para você copiar, geografia não se move, geografia acaba dando vantagem perpétua para o povo que habita aquela determinada região. A geografia dos Estados Unidos é incrível e ao longo do tempo isso ajuda eles pra caramba. O outro pilar que ajuda a explicar a supremacia americana acaba sendo a parte de tecnologia. E a gente podia até entrar em alguns aspectos como eles têm o maior 30% de todo o gasto de pesquisa e tecnologia no mundo é feito lá. 60% de todos os pesquisadores top de inteligência artificial estudam, trabalham ou moram nos Estados Unidos. Mas não é a melhor forma de abordar o problema, na nossa opinião. Esse debate é mais acalorado se quem está na frente é a China e os Estados Unidos. A gente prefere abordar isso da seguinte forma. Quando os dois estão competindo, os dois se esforçam mais. Quando os dois se esforçam mais, Estados Unidos e China, os dois melhoram mais. Grande parte dos avanços tecnológicos que a humanidade experimentou, eles se deram durante períodos de competição multipolar. Foi assim durante a primeira Revolução Industrial, em que a Inglaterra e a Alemanha estavam competindo ferozmente pela liderança. Foi assim durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Durante esses períodos, nasceram coisas como a internet, o e-mail, a penicilina, que é um dos primeiros antibióticos de larga escala que foi feito no mundo, motor a jato, a tela do iPhone. Todas essas coisas nasceram durante esses períodos.
Se você colocar de um jeito simples, imagina o Cristiano Ronaldo e o Messi. O fato dos dois existirem num período da história que é concorrente faz os dois treinarem mais. Quando eles treinam mais, os dois jogam mais bola. Só que mercado financeiro, você não precisa escolher. Você pode ter os dois. A gente acaba investindo majoritariamente em Estados Unidos, mas a gente tem um pouco de Ásia também. É como se você tivesse o Cristiano Ronaldo e o Messi jogando no seu time. Eu que sou um pouco mais velho, poderia usar como exemplo o Ayrton Senna e o Alain Prost, né? Que um vivia praticamente em função da competição com o outro e dois grandes pilotos, cada qual nas suas características, né? Perfeito, concordo. Eu vou até usar esse exemplo na próxima live. Você sabe que quando da morte do Ayrton Senna, o Alain Prost disse que parte da razão dele como esportista havia morrido junto com Ayrton Senna, né? Que ele sempre foi uma grande referência, porque era um grande estímulo. Mas desculpa, acabei te interrompendo. Você tinha falado da geografia, né? Estava falando da questão da competitividade, da tecnologia. Por favor, prossiga e me perdoa a interferência. Não, sempre. Pô, perfeito. Então, a gente investe nos dois, né? E o terceiro pilar da Pax Americana, ele é a parte de demografia. Vocês já devem ter reparado que regiões tipo Europa e Japão, os caras fazem estímulo pra caramba, bota juro zero, até juro negativo os caras inventaram lá, né? Pô, e o negócio não vai de jeito nenhum. Por que isso acontece? Na nossa opinião, isso está relacionado com a demografia dessas regiões. O Japão faz 20 anos que a população deles começou a encolher. A Europa tem 10 anos que a população começou a encolher. Países que têm populações ficando mais idosas têm menos propensão a consumo. Menos consumo, menos PIB. Por isso, daí vem a dificuldade deles irem para frente. Qual país desenvolvido do mundo tem a melhor demografia de todos? Estados Unidos. Estados Unidos é um país jovem. Dentro de alguns anos vai ser mais jovem que o Brasil. E eles se beneficiam de um negócio que é muito poderoso, que é a imigração positiva. Eu vou dar alguns exemplos. Nessa época de pandemia, todo mundo usa esse aplicativo Zoom, tipo que a gente está usando hoje, né? Qual que é a história do Zoom? Ele é um estudante chinês que foi estudar engenharia nos Estados Unidos e por lá decidiu ficar. Alguns anos depois ele funda a Zoom, e a Zoom hoje vale mais do que todas as companhias aéreas dos Estados Unidos somadas. Ou, se você olhar, a SpaceX, que há poucos meses atrás levou os astronautas para a estação espacial. Incrível, né? Uma empresa privada americana fazendo isso. A SpaceX é do Elon Musk. O Elon Musk, ele é sul-africano. Ou o Google, que faz parte do nosso dia a dia, todo mundo já usou o YouTube, ou tem um celular Android, ou usa o site busca. Ele é fundado por quem? Por um americano e por um russo que tinha ido estudar lá. Por que isso é importante? Toda vez que um país consegue atrair as melhores cabeças do mundo e essas pessoas vão para lá para estudar, trabalhar e morar, essas pessoas acabam levando a sua energia e sua iniciativa para esse país. Elas ajudam o país a ir para frente. O país melhora. E demografia, assim como geografia, também é muito legal, porque demografia é destino. Você já sabe o que vai acontecer com a demografia das principais regiões do mundo pelos próximos 50 anos. Já está determinado. A demografia dos Estados Unidos é outra vantagem competitiva muito grande. Então, dessa forma, quando você começa a olhar esses aspectos, que são geografia, tecnologia e demografia, você entende que eles ajudaram a explicar por que os Estados Unidos é a superpotência do mundo nos últimos 50 anos e como esses fatores ainda seguirão valendo pelos próximos 50, os Estados Unidos seguirá sendo protagonista do mundo. Esse período da história ele é conhecido como Pax Americana. Ele tem impactos na vida e na poupança das pessoas que são muito poderosos. E uma pergunta que cabe para reflexão é: quanto da poupança do brasileiro está investido na economia mais dinâmica do mundo? Eu acho que essa queda histórica, né, da taxa de juros
no mundo, mas particularmente aqui no Brasil, né, um cenário inédito. Você imagina eu, né, que estou no mercado desde 1986, eu convivi na minha vida adulta com 3% de inflação ao dia, né? Vi o choque de juros na mudança de governo Fernando Henrique, quando o mercado praticava taxa de 18% ao ano, você dava pré a 25% achando que era um grande negócio, tem um choque de juros, vai para 40% ao ano. Então, quer dizer, num cenário como esse, onde todo mundo, né, vai ter que se esforçar mais para poder remunerar melhor o fruto do seu trabalho, abrir novos horizontes, né, ter veículos que permitam esse acesso, né, é imprescindível. Eu acho que essa tese de vocês ela é fundamental e a mim, como assessor de investimento, que vivo participando de eventos, me chamou muita atenção. Eu já sou fã da casa, já falei aqui antes disso, seu fã em particular, né? Então, foi isso que exatamente motivou. Essa tese, ela nos chama a atenção, assim como todo o trabalho que vocês fazem. Eu gostaria de aproveitar, e fique à vontade para avançar aí mais nesse sentido, se você achar que ainda for o caso, mas eu queria chamar também a atenção para um aspecto em particular. Algum tempo atrás, nós, quando visitávamos os clientes, chamávamos atenção, especialmente ali no final do governo Dilma, né, quando a curva de juros já sinalizava uma queda bastante significativa, que teríamos uma queda significativa e duradoura, nós chamávamos a atenção dos clientes que ali, naquele momento, em ciclos de queda de juros, os fundos multimercado tendiam, né, a ter melhores performances, porque num cenário de maior previsibilidade, né, os gestores conseguiam tirar mais proveito desse cenário do que a média das pessoas, do que num cenário inverso, quando o mercado está num quadro mais caótico. Foi um call bastante feliz que nós demos para os nossos clientes, tiraram bastante proveito desse movimento, mas naquela ocasião, nós também chamávamos atenção para a questão da previdência. E muito do que os clientes apontavam era o seguinte: poxa vida, você está me propondo aqui buscar melhores fundos de previdência, mas a previdência não tinha, assim, tantas opções. A maior parte continua sendo assim, mas existe um processo em curso. A maior parte dos veículos era mais voltada para a renda fixa. Hoje não. Hoje o investidor que queira dedicar parte de seus investimentos para a previdência, ele consegue montar uma carteira diversificada, inclusive estando exposto a ativos lá fora. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor, aí desse braço da Dália atuando com fundos de previdência e como é que isso se insere dentro desse contexto dessa tese que você colocou para a gente. Legal. Bom, algumas coisas que são importantes. Por uma série de razões, o brasileiro ele pensa em reais, então ele, a grosso modo, ele tem 3 classes de ativos para investir, que é a renda fixa, que é o juro, que é o risco zero, a bolsa e o dólar. Durante muitos anos no Brasil, a renda fixa, o CDI, era 15% ao ano, os juros era mais do que 1% ao mês. Quando você tem um juros tão alto assim, você não precisa nem pensar para construir sua poupança. Senta o pau nesse carrinho, coloca tudo no CDI, na renda fixa, que é um negócio a 15% ao ano, 1% ao mês, é altamente rentável e seguro, não sacode nada. Você constrói a sua poupança de uma forma brilhante. Só que o juros não é mais 15%, ele caiu para 4%, 3%, 2% ao ano. Caiu muito rápido. Ele caiu de 15% para 2% numa janela de uns 4 anos. Isso muda tudo. Isso muda a forma como o brasileiro faz sua poupança. Quando o CDI cai de 15 para 2, compra a bolsa e compra ativos em dólar. Seria uma das formas de você mudar a sua poupança. E as pessoas precisam de ajuda nesse movimento, porque isso aconteceu muito rápido, né? Então, o primeiro passo seria, que eu acho que vale a pena chamar a atenção é estudar como a sua poupança está alocada, dado que os juros mudou, ele caiu de uma forma estrutural, ele não vai voltar a ser o que era no passado. Quanto antes você fizer isso, melhor. Procurar ajuda de profissionais que dedicam sua vida a fazer isso é um caminho. O Marcelo, por exemplo, faz um trabalho incrível nisso daí, pode ajudar todo mundo com isso. Sobre fundos de previdência. É verdade, no passado não tinha tanta alternativa assim, a maior parte das alternativas era de renda fixa, só que a legislação mudou, permitindo que você trouxesse para esse mundo uma série de estratégias que são das mais bem-sucedidas no Brasil, né? Então, a Dália trouxe, toda vez que tem uma estratégia, Total Return tem uma estratégia igual para a Previdência.
Dália Ações tem uma estratégia igual para a Previdência. Dália Global tem uma estratégia igual para a Previdência. Então, hoje, você tem as melhores estratégias do mundo acessíveis dentro do mundo de Previdência. Por que Previdência é importante? Por algumas razões. Eu vou citar... Assim, é complicado numa live a gente falar todas elas, porque é um assunto complicado e, ao mesmo tempo, ele é muito importante para o futuro financeiro das pessoas. Eu me lembro, quando eu era moleque, meu pai abriu uma caderneta de poupança para mim e para os meus irmãos. A gente acha que a versão atual, moderna, do que era a caderneta de poupança no passado, é você abrir um fundo de previdência para os seus filhos. É o que eu faço para os meus. É um negócio que vale a pena correr atrás, porque quanto antes as pessoas correrem atrás, melhor é a sua poupança no longo prazo. Sim. Tem algumas juros vantagens. sobre juros, né? O juros sobre juros é muito poderoso isso. Sim, sem dúvida. Algumas dessas vantagens, dependendo da modalidade que você escolhe, o imposto de renda é menor. Depois de um determinado período, o imposto de renda é 10% sobre o lucro. Sendo que em muitos dos outros fundos acaba sendo, às vezes, 22%, 15%. Você pagar menos imposto dentro da legislação, é do caramba. Ajuda para burro. Outra vantagem é que, dependendo da situação de cada pessoa, tem algumas coisas que, se você fizer o aporte, você consegue ter uma restituição de imposto de renda. Aí você precisa tentar entender exatamente com um especialista qual que é o melhor caso para você. Mas essa restituição, muitas vezes, pode ser 27% do que você investir. Você ganhar 27% de volta no ano seguinte do teu... é legal, né? Ajuda para burro. Tem outras coisas. Às vezes, você quer tá preocupado. Quem já passou por inventário em família sabe da dor de cabeça que é esse negócio. Se acontece alguma... por exemplo, comigo, se acontece alguma coisa, fica um tempão em inventário. O fundo de previdência, você consegue colocar nominalmente para quem que você quer que vai rapidinho para sua família, para os beneficiários. É um instrumento de sucessão bem eficiente e bem simples, né? Acessível a todo mundo, né? Assim, num momento desse que está todo mundo atordoado, né? Isso daí ajuda para burro, né? São três, assim, tem várias outras vantagens. Se você me permite, eu vou até aproveitar a carona aqui e citar uma outra, né? O fato de que os fundos de previdência não têm o come-cotas, né? Então, você tem a apuração do imposto sobre o ganho ao final, no resgate. Com isso, ao longo do tempo, aquela come-cotas que não é recolhida, ele complementa como um efeito de juros sobre juros. A sua base de reinvestimento ao longo do tempo passa a ser maior, né? Isso daí é incrível. Então, assim, a mensagem que, de repente... Assim, se eu fosse falar... Pessoal, lembra só de uma coisa dessa live aqui? Seria essa. Corre atrás para ver, se informa, faz o dever de casa para entender esse negócio de previdência, do que funciona para vocês. A gente tem os fundos aqui na Dália, mas pode ser aqui, pode ser em outros lugares. O Marcelo mostra aí um monte de alternativa que funciona para todo mundo. É um negócio importante que pode ajudar bastante o futuro financeiro das famílias. Então, é um negócio que vale a pena dar uma olhada. Não, mas com certeza vai passar pela Dália, porque... Primeiro, porque a gente preza a nossa clientela. E segundo, porque vocês fazem um trabalho excelente. Então, a gente vai buscar essa diversificação, mas certamente ela passa por vocês. Eu queria aqui, aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, fazer aqui uma pergunta, e fique bastante à vontade. Se a gente fosse trazer a coisa para um cenário um pouco mais próximo, eu queria entender quais são os cenários que vocês estão trabalhando para o Brasil, especialmente em relação a essas reformas, né? Eu tenho a sensação de que mais dia, menos dia, numa maior ou melhor intensidade, e seguramente longe do que seria o ideal, nós teremos aí um encaminhamento tanto da reforma administrativa quanto da reforma tributária. Queria saber como é que vocês estão trabalhando, quais são os cenários que vocês têm em mente e o quanto isso eventualmente pode impactar positivamente ou não para os próximos anos para o Brasil. Desculpa estar fazendo essa pergunta assim, meio de supetão, mas vou aproveitar, né? Todo dia que a gente fala com um gestor aí como você. Legal, vamos lá. Assim, a situação do fiscal no Brasil piorou? Piorou. Piorou só aqui? Não, piorou no mundo todo. Caiu um asteroide na Terra. Piorou porque o nego ficou maluco e começou a gastar para burro? Não, teve uma pandemia.
você tem que levar em consideração as circunstâncias. Todo mundo sabe que na vida nem sempre você tem uma decisão boa e uma ruim para você tomar. Às vezes você tem uma ruim e uma menos ruim. A decisão que foi tomada, na nossa opinião, foi a menos ruim. Quando você tem problemas emergenciais, que nem aconteceram agora, você tem que tratar desses problemas primeiro. Assim, é assim que funciona. Graças a Deus. O próprio FMI sinalizou nessa direção, né? Nas suas manifestações. Assim, graças a Deus, aí essa semana a gente teve notícias gloriosas de 3 ou 4 vacinas aí que estão chegando, com um pouco de sorte aí, final desse ano, janeiro, quem sabe, se Deus permitir, a gente já vai ter começar esse processo. Essa tragédia está indo embora, né? Então, o pior momento parece ter passado. Em relação às reformas. Então, e mesmo assim, mesmo com a pandemia, parem para pensar. Reforma da Previdência foi aprovada um pouco antes da pandemia, mas durante a pandemia aprovaram a lei do gás, a lei da telecom, a lei do saneamento. O Supremo aprovou a venda de refinarias por parte da Petrobras e, recentemente, em uma das casas lá no Congresso, foi aprovada a independência do Banco Central. Então, assim, parece que as reformas não estão acontecendo, mas está indo. Se você levar em consideração as circunstâncias, porque teve uma pandemia, está todo mundo em casa faz 6 meses, está indo. Assim, gostaríamos que fosse mais rápido? Gostaríamos, mas infelizmente tinha problemas emergenciais que precisavam ser tratados antes. Perdão, mas só para complementar, ainda essa semana nós tivemos em Alagoas um leilão de privatização relativo à área de saneamento e teve um ágio espetacular, né? Surpreendeu o próprio ministro, né? Que, aliás, vem fazendo um trabalho espetacular, maravilhoso, no Mr. Tarcísio. Sim, foi muito bom. Tem coisa boa para acontecer aqui, né? Então, os problemas são contornáveis. O que a gente acha que vai acontecer? As reformas estão sendo aprovadas e, quando os problemas emergenciais passarem, a gente vai acelerar na direção dessas reformas administrativa e tributária que você mencionou, Marcelo. Então, está indo. Assim, dentro do que dava para fazer, a gente acha que está sendo feito dentro do possível, né? Eu, ao longo da minha vida, aprendi muito com outros profissionais de mercado como você e aprendi muito com alguns clientes. E um deles tinha uma frase que eu carrego comigo, que é: a história não dá saltos, né? Assim como a natureza, a história dá passos. A gente precisa aprender também, entender que vivemos numa democracia e que a democracia tem essa frição mesmo e ela tem essa velocidade que às vezes fica aquém do nosso desejo, mas que acontece. Uma última pergunta, prometo que eu vou te liberar. Recentemente você participou de uma live com outros 2 gestores e você trouxe uma informação sobre a velocidade do conhecimento, da tecnologia, em quão pouco tempo isso dobra. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Legal. Essa a gente gosta bastante. A gente vê um mundo com 3 forças deflacionárias que empurram a inflação para baixo. São dívida, demografia e tecnologia. Por que dívida é deflacionário? Porque se as pessoas, famílias e governos já estão com dívidas altas, isso torna difícil para elas tomarem novas dívidas. Então tem menos crescimento e menos inflação por causa disso. Demografia, como a gente mencionou aqui na situação da Europa e do Japão, uma sociedade que envelhece tem menos consumo é menos inflação. E tecnologia é um tema que é bem abordado do poder deflacionário de tecnologia, normalmente falando pela perspectiva de empresa, tipo Magazine Luiza, Mercado Livre. E é correto, está certo, de fato acontece. Mas tem um negócio que é maior, que roda por trás de tudo isso, que é pouco comentado. Esse negócio é a lei de Moore. O Gordon Moore, ele foi o fundador da Intel. Em 1965, ele fez uma previsão que ficou muito famosa. Ele previu que a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar periodicamente. E, basicamente, por quê? Você pega um chip de computador, usa isso para construir um chip melhor e esse processo vai se repetindo no tempo. Essa previsão se mostrou correta. Nos últimos 50 anos, a velocidade de processamento dos computadores dobrou a cada 18 meses, aproximadamente. Que loucura. É muito bizarro isso, gente, porque quando você reflete sobre isso, o que isso quer dizer? Nos próximos 18 meses,
A velocidade de processamento dos computadores vai aumentar o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. O poder deflacionário disso é muito alto. Quando você vê coisas do tipo drone fazendo entrega de pizza, é uma aposta na lei de Moore. Quando você vê, por exemplo, carro autônomo que dirige ali sem motorista, dentro dos próximos 5 anos a gente vai ver carro autônomo andando por aí. É uma aposta na lei de Moore. Quando você vê o Elon Musk tentando estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, que parece uma ficção científica longínqua, no final do dia ele está apostando que a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar de tal forma que em algum momento no futuro isso vai ser possível. O efeito que isso causa na inflação é muito para baixo. E toda vez que você tem forças deflacionárias que são muito fortes, você precisa de estímulos igualmente inflacionários para criar um balanço, um equilíbrio. Se vocês pegarem e olharem a história recente da política monetária no mundo, o que aconteceu de 2008 até 2020? O Bernanke lá, o presidente dos Estados Unidos, botou juro zero, comprou ativo para caramba. A Yellen, a sucessora dele, fez a mesma coisa. Os caras lá do Banco Central Europeu, do Banco Central Japonês, botaram juro negativo. E mesmo assim, a inflação desses países de 2008 até 2020 foi abaixo da meta. O que isso quer dizer? Eles tinham que ter feito mais. Não foi o suficiente. E apesar do que eles fizeram ter sido correto e ter ajudado as pessoas, as empresas, as economias, tem um problema. Do jeito que eles estavam fazendo, gera desigualdade, porque ele ajuda mais o cara que tem mais dinheiro do que o cara que tem menos dinheiro. E desigualdade gera raiva. Quando você vê coisas pipocando pelo mundo, tipo Primavera Árabe, ou coletes amarelos, ou recentemente nos Estados Unidos, as pessoas indo para a rua por causa do assassinato brutal do George Floyd, mesmo com coronavírus, na nossa opinião, isso daí foram estopins de uma sociedade que está insatisfeita com a desigualdade. É muito importante essa parte, porque quando as pessoas estão assim, elas votam diferente. E quando elas votam diferente, muda o mix de política econômica no mundo. Além de ter política monetária, você começa a ter política fiscal. E cada lugar chama isso de um jeito. Tem gente que chama isso de dinheiro de helicóptero. Os Estados Unidos mandam um cheque para a casa de todo mundo que é elegível. Ou tem gente que chama isso de renda básica universal, que é uma espécie de Bolsa Família no mundo todo. Tem gente que chama isso de MMT, que é Teoria Moderna do Dinheiro. A gente acha que já começou, a gente está vendo vários desses movimentos em vários lugares, e os impactos que isso tem, as pessoas vão falar cada vez mais disso, e os impactos que isso tem para a poupança das pessoas é poderosíssimo. Porque como é que os governos fazem para financiar todos esses gastos fiscais? Eles imprimem dinheiro. O que acontece quando os Estados Unidos imprimem dinheiro? A bolsa dele tem a tendência de se valorizar por causa disso, e o dólar, a moeda deles tem a tendência de ficar mais fraca por causa disso. A Europa vai lá um determinado tempo depois e copia. O que acontece com a bolsa deles? Sobe, e a moeda deles, o euro, tem a tendência de ficar mais fraca. A China faz a mesma coisa. A bolsa deles sobe, no caso chinês, commodities metálicas como ouro, como cobre, minério de ferro e ouro tendem a se valorizar, e a moeda deles, o renminbi, tem a tendência de ficar mais fraca. Quando você soma todas essas forças, o que acontece? A bolsa dos Estados Unidos sobe, a bolsa da Europa sobe, a bolsa da China sobe, e as moedas ficam meio de lado. Essa visão sobre o mundo acaba estando refletida nos fundos aqui na Dália. A gente está comprado em bolsa no Brasil, bolsa nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, comprado em ativos reais, que nem ouro, cobre e NTNB, e comprado em dólar, em moeda forte, em particular o dólar americano. Então, é a maneira como a gente está implementando essa visão sobre as coisas. Olha, você vê que quando o papo é bom, ele flui, o tempo passa e a gente nem vê. Estamos aqui há 40 minutos, chegamos aqui na nossa reta final. Ontem, conversando com alguns amigos, falando com entusiasmo, né, de que eu estaria gravando esse conteúdo com você, eu disse para eles o seguinte: olha, depois vocês entram lá no YouTube, assistam. Quem não gostar, eu prometo que eu pago um almoço. Se for o contrário, eu quero que cada um de vocês pague o almoço. Bom, eu tenho certeza que por um bom tempo eu vou almoçar de graça. Rocha, muito, muito, muito obrigado pela sua atenção. É um privilégio para nós da Nucleopar, falo por mim, falo por toda a equipe aqui. Quando eu comentei aqui no nosso grupo do WhatsApp
que teremos você falando para o nosso público. Foi uma festa aqui. Saiba que você tem uma legião de admiradores aqui conosco, vocês fazem um trabalho muito diferenciado e realmente foi um grande privilégio ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, Marcelo, eu fico até bem encabulado, assim. Não precisa ficar. Como eu falei para o Paulo antes do nosso bate-papo começar a ser gravado, vocês são responsáveis pelo aquilo que vocês cativam. Está lá no Pequeno Príncipe, né? Então, a vida é assim, né? O rio corre para o mar. Pô, eu queria agradecer, Marcelo, pô, obrigado, foi muito legal, pô, me diverti. Eu vou pegar uma dessas suas frases aí e vou usar também. Depois a gente troca o WhatsApp aí, eu tenho ótimas. Fui colecionando ao longo da vida. Alguns amigos vivem falando para mim, põe isso no papel aí, vá anotando, né? E tem umas que a gente pode falar aqui, né, na gravação do conteúdo, mas tem umas que só offline. Tá bom? Pô, obrigado ao pessoal da Nucleopar. Pô, um privilégio enorme poder estar aqui falando com vocês. Quem gostar desses temas, ouro, dólar, cobre, juros, Bolsa no Brasil, China, Estados Unidos, segue a gente no Instagram, Dália Capital, a gente posta os negócios lá. Ou então entra no nosso site, se registra para receber nossas cartas mensais. Quem escreve é o meu amigo, meu sócio Irai, ele escreve super bem, tem mais de 2 páginas. Ele é considerado 80% Warren Buffett e 20% Machado de Assis. Vocês vão gostar. Muito bom, excelente combinação. Então, Zé, vou te deixar uma frase aqui para você usar sempre para encerrar o nosso bate-papo. Quando perguntarem para você sobre volatilidade, diga o seguinte: pedra na lagoa não faz uma onda só. Gostei. Vou falar na próxima essa daí. Combinado. Um grande abraço. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi uma honra ter você conosco. Legal, obrigado. Que o nosso próximo evento seja pessoalmente. Legal? Combinado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.